dia a todos vocês. Nós vamos dar início a mais um webinário da série Covid na Unifesp. Agradeço a presença e a disponibilidade da professora Flávia Machado, que irá nos falar sobre pesquisa colaborativa e estudos clínicos de Covid na terapia intensiva. E gostaria de ressaltar que essa é uma iniciativa que foi pensada inicialmente pela reitoria, da gente ter esses webinários de Covid, mas com a participação da Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Foi uma iniciativa da nossa coordenadora de pesquisa, a professora Marimélia, que vem coordenando até agora esses webinários, e também com a participação do Comitê de Enfrentamento de Covid, do Hospital São Paulo, das nossas unidades universitárias, a EPM, a EPE, dando suporte na parte de saúde, mas com a colaboração de todos os campos. Já tivemos vários assuntos que foram abordados também nos demais campos. Então, agradeço, passo a palavra à professora Flávia e peço a vocês que, já tendo alguma pergunta, sugestão, e escrevendo no chat, que depois que terminar eu passo para a Flávia responder. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, professora Lia, muito obrigada a todos, ao convite da professora Marimélia, que essa participação no webinar Unifesp para nós é muito importante, é uma iniciativa maravilhosa aí da nossa universidade, e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Para mim foi dada essa tarefa de falar de um assunto pelo qual eu sou meio apaixonada, né, há muitos anos, muito antes do Covid. A gente já é um fã irrestrito da pesquisa colaborativa, então eu já de antemão digo que me perdoem se eu falar em excesso, mas realmente é um assunto apaixonante, né? Por que a gente deve colaborar na pesquisa? Por que a gente deve se juntar para fazer pesquisa em estudos multicêntricos e com parcerias? Acho que a primeira razão é que isso é um ciclo virtuoso, né, que nos traz qualidade, nos traz opiniões diversas, diferentes, que constroem, por sua vez, aí a melhorias e qualidade. Nós vamos fazer melhor, né? Nós vamos conseguir efetivamente, do ponto de vista de pesquisa clínica, responder perguntas importantes que nós não conseguiríamos responder sozinhos, né? Como a questão de tamanho de amostra, número de centros. O estudo multicêntrico ele é muito mais capaz de responder essas perguntas do que um estudo unicêntrico, além de, lógico, a questão de capacidade de efetivamente incluir pacientes. E justamente por serem estudos multicêntricos, eles se tornam mais generalizáveis. Se eu tenho uma resposta que se segue e que eu obtenho ali para a minha população, nem sempre isso vai ser verdade em outros hospitais e muito menos em outros países. E aqui tem um outro ponto super importante, que é nós, no Brasil, conseguimos fazer pesquisa colaborativa, estudos multicêntricos de grande ponta, porque como nós somos um país de recursos limitados, né? Nós somos um upper middle income country, todas essas respostas em termos da terapia intensiva sempre vieram dos países ricos e desenvolvidos. E não quer dizer que essas respostas sejam aplicáveis à nossa realidade, que é diferente. Então, nós, países em desenvolvimento, temos essa função também. Uma outra questão que é lógico é mais rápido, né? Se eu tiver que fazer uma pesquisa sozinha e ter uma amostra enorme de pacientes, eu vou levar muito mais tempo. Ganhar verbas e grants, já é difícil a gente ganhar verba para estudo clínico no Brasil. E se a gente for para tentar isso com estudo unicêntrico, as nossas chances também vão estar muito melhores. E é interessante que esse slide meu, na verdade, ele pertence a uma aula sobre pesquisa colaborativa que eu dei há uns 2 anos, num evento até internacional, e já tinha esta frase nessa aula: nós estaremos melhor preparados para responder a pandemias e a desastres se nós já tivermos pesquisa colaborativa. Mas principalmente também, né, pessoal, é mais divertido, né? É mais divertido a gente estar junto do que sozinho. E isso foi aí o mote da criação da BRICNET. A BRICNET é a Brazilian Research in Intensive Care Network. Ela foi criada em 2009 por um grupo de amigos que vinha fazendo algumas coisas juntos e resolveu se empenhar mais profundamente nisso. E em 2014, nós fizemos um encontro em Búzios, uma imersão,
e nós nos propusemos a levar a BRIC e os estudos brasileiros em terapia intensiva para um patamar mais elevado. Desde então, a BRIC tem feito encontros aí anuais, onde se discutem os projetos, e tem se divertido bastante também, né? Isso é muito importante, como eu disse, né? A gente, para colaborar, a gente tem que estar num clima propício, e esse clima, muitas vezes, é obtido exatamente por pessoas eram, sobretudo, amigas e já estavam acostumadas a colaborar. É claro que existe muita barreira, tanto para estudos clínicos no nosso cenário aqui brasileiro, quanto barreiras para se fazer pesquisa colaborativa também. No Brasil, a gente, claro que tem um problema grave de qualidade heterogênea na assistência. Nós somos um hospital universitário que presta uma assistência de qualidade, mas nós todos sabemos que existem, sim, diferenças nessa qualidade assistencial entre diversas UTIs e que isso gera índices de heterogeneidade aí que comprometem, inclusive, cálculos amostrais, né? A gente tem que levar sempre isso em conta, principalmente em estudos em cluster. Nós temos modelos de risco diferentes de outros países, então é mais difícil a gente se imaginar e fazer cálculos amostrais para poder responder perguntas, porque a nossa mortalidade vai ser diferente do que já tiver publicado ali na literatura. Todos nós sabemos qual é a sobrecarga de trabalho que nós enfrentamos, não só aqui na nossa universidade, mas como uma forma geral na terapia intensiva brasileira, e que muitas vezes nós não temos nesses centros hospitais plenamente preparados. Existe claramente na medicina intensiva, na terapia intensiva, uma ausência de carreira em pesquisa até alguns anos. Hoje, alguns institutos de pesquisa já têm médicos e outros profissionais, enfermeiros e coordenadores de pesquisa dedicados especificamente a isso. Mas, até alguns anos, essa era uma realidade somente para se fazer pesquisa clínica ligada à indústria, e não pesquisa clínica acadêmica liderada pelos investigadores. É claro que não há, como eu já mencionei, prioridade para pesquisa clínica em termos de financiamentos oficiais, né? Existe ainda uma dificuldade de compreensão de que, sim, em pesquisa clínica, tem que remunerar o centro pela inclusão, para que o centro possa criar a sua estrutura de pesquisa, de coleta de dados. Nós temos os nossos comitês de ética ainda não muito adaptados, né? A história de que você tem que aprovar um estudo na CONEP, depois aprovar em cada centro um estudo que já foi considerado ético, isso dá um trabalho enorme. Há muitos países que já evoluíram para uma aprovação a nível nacional. Nem todas as nossas instituições têm um clima de pesquisa, que é super importante, a gente vai falar nisso daqui a pouco. Existem problemas, claro, de capacidade laboratorial, de resposta a isso, né? Mesmo nos estudos, por exemplo, que se conduzem na área de sexo, que é a minha área de dedicação, existe claramente um problema de capacidade de microbiológica no Brasil. E uma outra barreira para nós, e que vem sendo vencida, como eu vou mostrar para vocês, é a dificuldade de acesso aos grandes jornais, que tem muito preconceito, muito viés contra a pesquisa clínica vinda de países, os ditos middle income countries, né? Pesquisas vindas da África do Sul, do Brasil, da China, da Índia, né? E isso tem que ser vencido, sim, e vencido com pesquisa de qualidade. Por outro lado, existem muitos facilitadores para a pesquisa colaborativa, né? Eu acho que o nosso time aí da comunidade de medicina intensiva, e isso se aplica claramente a outras áreas do conhecimento, tem uma resiliência enorme, uma boa vontade muito grande, uma consciência da necessidade de produzir respostas que sejam aplicáveis ao nosso país e à nossa realidade. Existem mentes brilhantes no Brasil, mentes jovens, que estão entusiasmadas com a pesquisa clínica de alto impacto. Os custos, claro, são menores aqui do que custos, por exemplo, para se fazer pesquisa nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, existem parcerias importantes com esses centros mais desenvolvidos que nos permitem melhorar a nossa capacidade. Sim, tem dinheiro, a gente falou que é difícil, né? Existem verbas para se fazer pesquisa, e infelizmente é bem verdade que em terapia intensiva o fato de que a mortalidade no Brasil é muito alta, e existe uma população enorme, acaba de certa forma facilitando a inclusão de alta escala nas nossas terapias intensivas. O Brasil tem hoje 40 mil leitos de UTI, antes da pandemia, né? Agora deve ter mais.
mas isso é o segundo ou terceiro parque de UTIs do mundo, ou seja, não é por falta de leito que a gente vai deixar de gerar resultados bons. E essa questão da pesquisa colaborativa, ela tem um histórico na terapia intensiva muito grande, né? Um ciclo virtuoso claramente mostrado, por exemplo, aqui, com a produção da CCTG, a CCTG e a ANSI, que são as duas maiores redes de pesquisa em terapia intensiva do mundo. A CCTG é a rede canadense, você vê que eles produzem dramaticamente, aí, né, tem 17 JAMAs já no seu currículo, o mesmo aqui para a ANSICS, né, um investimento pesado de milhões de dólares em pesquisa em terapia intensiva na ANSICS, que é hoje considerada a maior rede de pesquisa em terapia intensiva e que tem também uma quantidade enorme de publicações de monta. E a BRIC, como eu disse, nasceu aí há mais tempo, mas foi relançada há 6 anos e já faz uma boa presença, né? Hoje a BRIC talvez seja considerada a terceira maior rede de pesquisa em medicina intensiva do mundo. Nós e os escandinavos aí, pau a pau. E a BRIC tem já toda uma estruturação, ela nasce com regras, seu regimento, a sua forma de inclusão, como é que se constitui toda o comitê científico, executivo. E agora o meu próximo slide para cá. Ops. Só um minuto, pessoal, estou tendo alguma dificuldade aqui. Pronto, voltamos. E a BRIC também tem um entendimento de que nós, para fazermos pesquisa clínica de qualidade, nós precisamos capacitar pessoas. E este aí foi o curso que nós fizemos, inclusive em parceria aqui com a Unifesp, né, com o Hospital São Paulo, este ano, e foi um curso que foi sold out, ou seja, as vagas foram esgotadas, e nós estamos agora, já fiquem todos convidados a participar, preparando a segunda versão desse curso online, que será agora no final de novembro. Como a gente falou, é um ciclo virtuoso, a BRIC já tem aí a sua coleção de JAMAs, antes mesmo da Covid, né? Estudos multicêntricos de alta monta, o checklist foi um estudo para avaliação do impacto de aplicação de checklist e visita multidisciplinar em 60 UTIs brasileiras, incluiu em cluster quase 12 mil doentes. Nós temos o ICU Visits, que foi a avaliação do impacto da visita estendida de familiares, também um estudo em cluster. E nós temos um estudo aqui que fez bastante sucesso, aí, teve uma repercussão boa, porque respondeu uma pergunta muito difícil hoje da terapia intensiva, que é se manobras de recrutamento ou não são boas ou não em pacientes com desconforto. Um estudo que incluiu mais de 1.000 pacientes. E há coisas mais por vir, né? Esses 3 JAMAs, né? A BRIC tem uma preocupação muito grande de fazer a coisa de forma correta, que é como se deve fazer pesquisa clínica. Então, vejam que todos os estudos, eles têm a publicação do Protocol Paper, a publicação do SAP, né? do Plano de Análise Estatística, ambos publicados antes da publicação do paper principal, né? Nesses 3 casos. E, como eu mencionei, ainda há coisas por vir, a BRIC tem 2 estudos já finalizados. 2 estudos já finalizados, o estudo DONOS, que já está aí com seu protocolo paper publicado, que é uma avaliação de como otimizar hemodinamicamente, em todos os aspectos de terapia intensiva, potenciais doadores, e o estudo BASICS, que é um estudo que avaliou 2 tipos de fluidos em terapia intensiva, e o estudo BASICS ele incluiu, e já está finalizado, randomizou 11.000 pacientes, em base individual, né? Não foi um estudo em cluster, é o maior estudo de randomização individual da medicina intensiva até hoje. E nós aqui na Unifesp fomos um grande centro, mostrando a força da nossa medicina intensiva aqui. Nós randomizamos praticamente uns 700 pacientes em 2 anos para esse estudo. Ele está sendo agora finalizando a redação para submissão, claramente numa revista de alto impacto. E esse esforço brasileiro, né, esse esforço brasileiro no cenário da medicina intensiva, ele tem sido altamente reconhecido. Somente no ano passado, eu pessoalmente, outros membros da BRIC também já o fizeram, tivemos a oportunidade de explanar ou explicar toda a construção da BRIC aí no Congresso Americano de Terapia Intensiva, no Congresso Mundial e no próprio encontro da ANSICS esse ano, né, na Austrália. Eles fazem um encontro científico como o nosso, só que o deles claramente é muito maior, né? Um dia chegaremos lá, mas esse é o reconhecimento atual do que a BRIC representa aí no cenário da medicina intensiva mundial. Como a gente discutiu lá em 2014,
para saber se vale a pena seguir. O que está sendo usado? Quer dizer, dentro dessa dúvida que a gente existe, o que as pessoas efetivamente estão fazendo? A gente faz pesquisas observacionais, antes de fazer tudo de fase 2, atividade, avaliação quantitativa, e a gente parte fase 3 e sucesso para tudo implementar aquela estratégia. Então, esse modelo de pesquisa pragmática em pesquisa clínica, ele é bem conhecido e a BRIC tem tentado segui-lo. Eu acabei de falar, por exemplo, do estudo BASICS. Por alguma razão, eu não estou mais conseguindo compartilhar os meus slides, não consigo mais fazê-los andar. Michel consegue dar uma ajudinha? Deu uma cortadinha na sua fala, mas melhorou. Agora sim. Ok. Já voltou a setinha aqui. Voltou a setinha, Michel. Então, a gente está justamente tentando fazer e seguir essa linha pragmática e clara de como você estrutura um estudo de fase 3. Então, por exemplo, no caso do BASICS, que foi essa avaliação de 2 tipos de fluidos, primeiro foi feita e publicada uma revisão sistemática, depois nós fizemos, inclusive em parceria com a própria ANSICS, um estudo de um dia de prevalência, de como é que os brasileiros fazem, na verdade foi um estudo internacional, mas tem toda a parte brasileira separada. Esse estudo aconteceu em mais de 200 UTIs no Brasil, né? E também foi adequadamente publicado, para depois você partir para estudos de fase 3. Interessantemente, o nosso estudo BASICS, ele tem um irmão gêmeo, né, que é o estudo PLUS, também capitaneado pela ANSICS. Aqui, um exemplo da ANSICS, as redes decidiram partir com um estudo de fase 3, com essa pergunta que é importante. São estudos independentes, mas já alinhados na sua. Ou seja, depois dos 2 estudos publicados, nós vamos juntar os dados para fazer uma meta-análise e vejam só o planejamento, né? O BASICS já finalizou, está sendo submetido. O BASICS tem 11 mil doentes, o PLUS vai terminar antes do tempo, né? Ele estava previsto para incluir 8 mil doentes, mas essa semana nós já fizemos uma reunião com a equipe do PLUS, da ANSICS, para discutir as bases da publicação conjunta aí da meta-análise individual. Por que fazer tudo isso? Como eu disse, é porque a gente faz melhor. E não é eu dizendo que a gente faz melhor. Isso está claramente colocado, inclusive, na própria literatura, que aqui, por exemplo, mede o número de citações e número de estudos, por exemplo, de estudos capitaneados pela indústria ou estudos multicêntricos capitaneados por redes de pesquisa. Vejam a diferença, né, no número de citações dos estudos que hoje conduzem as redes de pesquisa, não só da medicina intensiva, mas de, como eu disse, outras áreas do conhecimento. E, novamente, quando você vê aqui, né, o número de publicações, a verba conseguida por estudos da indústria vem sendo reduzida ao longo do tempo, enquanto claramente estudos que têm peer review e que não têm ligação com a indústria vêm ganhando cada vez mais monta. E o que eu acho mais importante disso tudo é a demonstração clara de que você ganha qualidade. Então, vejam aqui a amostra de que quanto mais aquelas instituições tinham grentes de pesquisa, né, ou seja, quanto maior a investimento em pesquisa de uma determinada instituição, menor a mortalidade. Por quê? Porque sim, quando você se estrutura para fazer pesquisa, na prática, você melhora a sua assistência, por uma série de razões. Porque você treina a sua equipe, porque você estabelece melhor a qualidade, porque você mantém a sua equipe atualizada, você entusiasma a sua equipe para o desafio de responder perguntas que sejam relevantes não só para a sua equipe, mas para todo o resto, né? E é claro que não é só assim, lindo, maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer pesquisa colaborativa. Existe aí o lado negro da força. Por exemplo, não é muito fácil quando você propõe uma ideia e aí você compartilha com o comitê executivo daquele estudo e você muitas vezes tem que desistir do desenho original que você pensou. Ou seja, a sensação de propriedade
de um estudo feito em pesquisa colaborativa, quem tem a ideia original, isso tem que estar muito tranquilo para todos de que vai mudar e vai melhorar, porque é justamente a colaboração de todos. Então, tem que ter um certo desapego, né? Também tem que ter muita discussão sobre critérios de autoria em relação tanto à capacidade de inclusão. Incluir pacientes no estudo não é garantia de autoria naquele estudo, né? É garantia de menção naquele estudo, mas isso tudo tem que ser combinado antes, porque às vezes você tem pessoas que incluem um monte de pacientes, mas que não contribuem de outras formas, e que tem que ficar claro para todos para onde que isso vai. Problema de autoria também dentro do próprio comitê executivo. A gente costuma dizer que o que é combinado não sai caro. Então, tem que ficar bem claro no início como é que vai ser. Exemplo, essa reunião que a gente fez com a ANSA, que já se estabeleceu quem vai ser o autor, quem é o autor sênior, quem vai conduzir, quem vai fazer análise, quem vai fazer o draft. Antes mesmo de começar a coleta do primeiro dado, essas coisas já têm que estar alinhadas. E como eu falei, tem que haver, sim, um claro entendimento aí da perda de autonomia e da propriedade daquela ideia para que ela seja adequadamente executada. Então, para nós, e de novo, para nós, quando o Covid surgiu, a BRIC já se encontrava num estado de maturidade bastante grande, e para nós foi muito natural, dentro do espírito de pesquisa colaborativa, nos juntarmos àquilo que se chamou Coalizão Covid-19 Brasil, que é um esforço maravilhoso, inusitado, de grandes instituições de pesquisa, os IEPs, né, do Einstein, do HCOR, do Sírio-Libanês, do Moinhos de Vento, do Oswaldo Cruz e da BP, de um instituto de pesquisa que se chama BCRI, e nós da BRICNet, que juntos nos propusemos a fazer pesquisa colaborativa, cada um liderando um estudo e todos visando aí a responder o mais rápido possível a questões importantes para o nosso país e para o mundo neste momento. Então, o primeiro resultado dessa pesquisa colaborativa, talvez alguns de vocês já tenham visto, foi a publicação na New England do primeiro estudo, que era a utilização de hidroxicloroquina com ou sem azitromicina em pacientes hospitalizados, mas com Covid leve, ou seja, que usavam aí no máximo 4 litros de oxigênio. Esse estudo teve uma grande repercussão na mídia quando ele saiu, e claro, por toda essa disputa e essa controvérsia a respeito do uso de hidroxicloroquina, mas ele claramente não mostrou no nosso desfecho primário, né, que foi uma escala de 7 níveis, de onde se variava de óbito até estar em casa sem dependência, passando por estar em casa com alguma dependência, estar no hospital sem oxigênio, estar no hospital com oxigênio, com ventilação mecânica ou morte. Ele não mostrou nenhum impacto aí do uso da hidroxicloroquina, com ou sem a azitromicina, nesse desfecho. Entretanto, ele mostrou sim um aumento do intervalo QT, ou seja, do risco de se desenvolver arritmias, embora não tenha havido efetivamente um aumento do risco de arritmias, mas a gente tem que sempre se lembrar que os números de qualquer estudo eles são muito pequenos para avaliação de eventos adversos, né, visto que o cálculo amostral é feito com base no desfecho primário e não na frequência de eventos adversos. Ele também mostrou alterações de enzimas hepáticas, ou seja, na prática aqui ele mostrou que não existe a eficácia dessas drogas neste grupo de pacientes e, ao contrário, pode haver efeitos lesivos. O segundo estudo da coalizão que foi publicado foi, na verdade, o Coalizão 3, que é um estudo onde se avaliou a dexametasona em pacientes agora com COVID grave, COVID em ventilação mecânica, com síndrome de desconforto. O desfecho primário desse estudo era dias livres de ventilação mecânica, foram randomizados aí 300 pacientes para esse estudo, e nos foi possível mostrar, sim, uma redução aí em torno de 2 dias e meio no tempo de ventilação mecânica desses pacientes, o que é um desfecho importante. Nós sabemos que reduzir tempo de ventilação mecânica reduz tempo de UTI, reduz todas as consequências a longo prazo dessa permanência na UTI, ou seja, é um desfecho hoje em medicina intensiva considerado bastante importante. Por outro lado, nós não vimos nenhum aumento de efeitos adversos com o uso da dexametasona. Mas, de novo, voltando na questão do conceito da colaboração, esse estudo saiu publicado no JAMA há algumas semanas, e ele foi uma construção colaborativa entre autores de estudos que visavam responder a mesma questão. Então, pela primeira vez, o que se viu? Se viu uma publicação no JAMA de 3 estudos, o nosso estudo,
o estudo francês e o RIMEC-EP, que é um estudo americano, todos três com a mesma pergunta, embora com populações levemente diferentes, e ao mesmo tempo, no mesmo número da revista, a meta-análise de todos os estudos. Imagine a construção necessária entre os líderes desses diferentes estudos, entre a equipe do JAMA, para que se concatenasse tudo isso ao mesmo tempo. E nessa meta-análise, né, o nosso estudo claramente está nela, nós não tínhamos o objetivo de avaliar o impacto da dexametasona em mortalidade, nosso objetivo era avaliar, o nosso desfecho primário era a avaliação só do tempo de ventilação mecânica, mas o nosso estudo contribuiu muito para que pudesse ser visto nessa meta-análise redução de mortalidade com o uso de dexametasona. E ainda de forma mais importante, essa meta-análise, todo esse orquestramento aí da publicação conjunta, ela foi capitaneada pela OMS, que usou essa meta-análise, a gente teve a oportunidade aí de fazer parte desse grupo da OMS também, usou essa meta-análise para fazer uma recomendação a respeito do uso de corticoides em COVID, que hoje está no site da OMS, e essa recomendação foi também publicada na BMJ. Ou seja, vejam que beleza de esforço colaborativo entre pessoas de diversas redes, pessoas de diversos países, voltadas aí para um objetivo comum. Nós também tivemos, depois disso, a publicação, agora no Lancet, recente, né, foi o mais novo estudo publicado, do Coalizão 2. O Coalizão 2 era um estudo parecido com o Coalizão 1, ou seja, avaliação do impacto da azitromicina em pacientes com COVID. Só que aqui a gente usou o paciente mais grave, aquele que precisava de mais de 4 litros de oxigênio, ou estava em ventilação mecânica, ou sob alguma forma de suporte ventilatório. Infelizmente, nesse estudo, não foi possível ter um braço controle, como o que a gente teve no Coalizão 1. Aqui, todos os pacientes tomavam hidroxicloroquina, e o que se testou foi a adição ou não de azitromicina. Lembremos do contexto, quando esse estudo começou, lá em março, foi desenhado, aprovado em tempo recorde pela CONEP, pelos 7 participantes, era aquele momento em que todos achavam que hidroxicloroquina era uma droga salvadora, então não foi considerado que seria possível fazer um estudo em pacientes graves sem um braço controle. Mas, de novo, se mostrou, de novo aqui na escala de 6 níveis, neste caso, né, que a gente juntou aqui os pacientes não hospitalizados com e sem sequelas no mesmo nível. Tá? Então, o que se mostrou foi nenhum impacto da azitromicina em adição aí à hidroxicloroquina no desfecho do 15º dia ou do 29º dia. Diferentemente da hidroxicloroquina, né, a gente não mostrou aqui a curva de mortalidade, mas a gente também não mostrou aumento de efeitos colaterais aí com o uso da azitromicina. A coalizão não parou por aqui, né? Existem diversos estudos ainda em andamento, o Coalizão 4, que visa avaliar se a anticoagulação plena com rivaroxabana e outras formas de anticoagulação plena é benéfica em pacientes que tenham COVID moderada a grave, com um risco aumentado de eventos trombóticos. O grupo controle não é o de usual care, né, de cuidados usuais, que podem incluir a hiperinização profilática. Vão ser aí randomizados 600 doentes. Nesse momento, a gente já está próximo dos 200, esses slides estão um pouco desatualizados, são 40 centros se aproximando aí de 180 pacientes já incluídos. O estudo Coalizão 5 é um estudo muito importante, porque ele vai avaliar a hidroxicloroquina versus placebo na população em que todos agora dizem, os cloroquíneos dizem que ela funciona, ou seja, exatamente no paciente não hospitalizado, no paciente ambulatorial. Está prevista a inclusão de 1.300 pacientes nesse estudo, nós devemos estar aí passando dos 850 agora, em 68 centros. É um estudo muito importante, porque vai responder exatamente essa dúvida do uso precoce da hidroxicloroquina. E o Coalizão 6, ele já está submetido, né? Ele é um estudo que avaliou o tocilizumab versus controle. Ele foi interrompido precocemente, aí, com a inclusão de 129 pacientes em 12 centros. A gente, na Unifesp, né, claramente participou dos 3 coalizões, a gente participa do ACTION, que é esse estudo, a gente teve uma participação importante, fomos um desses 12 centros aqui do tocilizumab, ou seja, nós estamos muito envolvidos em todos os estudos que a coalizão faz.
O Coalizão 8 vai avaliar a mesma rivaroxabana, agora em pacientes não hospitalizados, já está, né, para começar, e também vai começar um novo estudo com antivirais, testados aí em conjunto ou não, para pacientes com infecção moderada. Esse estudo dos antivirais, ele é um estudo muito complexo, né, é um desafio aí para nós da coalizão conduzirmos ele, mas ele vai ter 3 fases em que vai se testar os antivirais e depois escolher o melhor regime, e na fase final vamos ter aí um desfecho mais duro, né, que é dias livres de suporte ventilatório, com as drogas que melhor se comportarem nas 2 fases iniciais. De forma muito interessante, os estudos da coalizão, existe um estudo que é o estudo 7. Qual é o objetivo do estudo 7? É avaliar desfecho a longo prazo e qualidade de vida desses pacientes. Já temos aí mais de 1.000 pacientes incluídos em segmento no Coalizão 7, e isto é um estudo absolutamente fundamental. Não é novidade para nós a importância que existe nesse segmento a longo prazo. Por quê? Porque COVID, quando se trata da forma grave, que leva o doente para terapia intensiva, ele nada mais é do que uma sepse viral, que está levando à disfunção orgânica, né, a múltipla, muitas vezes. Muitas vezes esses pacientes não falecem da insuficiência respiratória, e sim de choque refratário, com disfunção renal associada, né? Nós temos claramente esse exemplo aqui na nossa instituição. E nós já sabemos há muito tempo que a sepse, quer ela seja viral, seja bacteriana ou fúngica, leva a comprometimento a longo prazo desses doentes. Existe a publicação da Haley Prescott, que é brilhante na avaliação de tudo que pode acontecer com um paciente séptico, né? Quer dizer, ele deteriora no momento da hospitalização, mas nem todos eles voltam ao nível de qualidade de vida, né, que eles tinham anteriormente. Muitos deles continuam com algum grau de acometimento persistente, debilidade, e muitos, na verdade, têm uma deterioração do seu estado basal de saúde, que não é só devido às suas doenças crônicas. Existe um estudo brasileiro muito importante, aí também ligado à equipe do Hospital Moinhos de Vento, que fez o estudo de follow-up de pacientes, né? Então, antes disso, na verdade, aqui o slide anterior, essa questão da sobrevivente de sepse, ela é tão importante que foi tema aí de um colóquio entre experts de sepsis do mundo todo, né? E também é uma preocupação clara da Surviving Sepsis Campaign, esse slide que pulou, mas é uma preocupação clara da Surviving Sepsis Campaign que coloca ela entre as research priorities, né, as prioridades de pesquisa, o entendimento do que acontece com os pacientes sépticos a longo prazo. E no próximo guideline da Surviving, que não sei se todos sabem, mas é como se fosse uma bíblia de como se trata a sepse, né, publicada aí em conjunto com várias sociedades, nós vamos ter toda uma sessão dedicada a essa questão de como melhorar a qualidade de vida e como fazer o segmento adequado desses pacientes pós-alta. Como eu estava dizendo, no Brasil existe esse estudo conduzido aí pela equipe do Hospital Moinhos de Vento, é um estudo também do PROAD, né, do Ministério da Saúde. Vários dos estudos da BRIC são conduzidos com verba PROAD dos hospitais de excelência. Esse também é um estudo BRIC, que avaliou exatamente isso, a sobrevida a longo prazo de pacientes de terapia intensiva. E ele tem um subgrupo de 500 pacientes com sepse, que mostra claramente isso que eu falei. Ou seja, vejam bem que 42% desses pacientes tinham alguma limitação física 3 meses após a alta, né? Sintomas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. E mais importante, quase 75% desses pacientes tinham algum grau de disfunção cognitiva 1 ano após a alta hospitalar. A sepse, viral ou não, continua matando depois da alta. Isso ficou bem claro em outros estudos que a gente já tem na literatura e também nesse próprio estudo do Moinhos de Vento, mostrando aqui mortalidade pós-alta, né, de 3 meses de 20%, chegando aí a quase 50% em 12 meses. Ou seja, esses pacientes precisam ser cuidados. E os pacientes COVID precisam ser cuidados. E o nosso hospital, aí com a liderança da professora Jaqueline, da pneumologia, está fazendo um excelente trabalho no segmento dos pacientes COVID que estão tendo alta da nossa instituição, que merece aí uma menção com muito louvor. Eu acho que o nosso hospital precisa sim se estruturar para fazer segmento desses doentes, senão o nosso esforço
de conseguir que eles tenham alta vivos, pode não se refletir numa vida de longo prazo. A nossa UTI ela está envolvida em outros estudos, a COVID, que não são os estudos da coalizão. Por exemplo, existe esse estudo, que é uma parceria do HCOR com a BRICNET, a avaliação de terapia antissêncio para inibição da via da calicreína em pacientes com COVID. Esse estudo está para começar, está aí nos trâmites éticos, e a ideia é um estudo de fase 2, né, com apenas aí 90 pacientes, ou seja, devemos conseguir terminá-lo de forma mais rápida, e se houver algum benefício no desfecho primário, que a gente seguiria aí para um estudo de fase 3 mais vigoroso. Existem também outros estudos que não são em pacientes COVID na nossa UTI, e que com a COVID, pelo bem ou pelo mal, não sei, né, tiveram um impulsionamento muito grande. Um deles é esse estudo, também conduzido pela equipe do HCOR, um estudo PROAD, ou seja, do Ministério da Saúde, com a BRICNET, chamado Renovate, em que estão sendo comparadas duas estratégias de suporte ventilatório, aí a ventilação não invasiva normal e a ventilação com catéter de alto fluxo. Esse é um estudo muito bonito do ponto de vista de desenho, é um desenho adaptativo em que a gente vai ter 4 grupos de pacientes, ou seja, avaliar o impacto, ou melhor dizendo, a diferença entre essas duas intervenções em pacientes hipoxêmicos que sejam não imunossuprimidos ou imunossuprimidos, em pacientes com DPOC ou em pacientes com edema agudo de pulmão. Esses pacientes vão ser randomizados, são mais de 2.000 pacientes que nós precisamos para o estudo, e tem toda uma técnica aí de estudo adaptativo em que o percentual de pacientes de um grupo ou de outro é modificado. E a BRIC também tem uma parceria específica com a Unifesp, né? Esse é um estudo nosso, da Unifesp, em parceria com a BRIC, é um estudo de fase 2, avaliando o papel da aspirina em pacientes com sepsis ou choque. Ele também não é um estudo de COVID, mas está tendo um bom impulsionamento aí com a questão da COVID na sua inclusão, né? É um estudo capitaneado por nós, um multicêntrico fase 2, que vai avaliar como desfecho primário a variação do score de disfunção orgânica chamado SOFA entre o D0 e o D7, e se tendo alguma sinalização positiva em termos de benefício na redução de disfunção orgânica com aspirina, a gente vai prosseguir com o estudo de fase 3. É interessante como a gente persegue, né, todo mundo agora fala do estudo de coagulação da COVID, mas é interessante como a gente persegue já há muito tempo a questão da anticoagulação em pacientes com sepse, né? Mas na literatura já se testou proteína C ativada, antitrombina. Nós também, porque a Unifesp fez parte desses estudos aí de anticoagulação na sepse desde os anos, do final do século passado, aí, 2000 e pouco, que esses estudos foram conduzidos, né? Então já se testou proteína C ativada, antitrombina, inibidor do caminho do fator tecidual, trombomodulina. Então, se persegue muito essa história da procoagulação que existem nesses pacientes. E, atualmente, existem estudos em andamento para sepse, não estou falando para COVID, com heparinização plena, né? Com heparina, existe esse nosso fase 2 de aspirina. E, como eu já mostrei, existem os estudos com anticoagulação plena, especificamente na população de COVID, feito aí dentro do contexto da coalizão. Aqui, nas UTIs COVID do nosso hospital, a gente tem espaço para todos, né? Ou seja, estamos aí enfronhados nos estudos da BRIC, da era pré-COVID, estamos enfronhados nos estudos da coalizão, agora COVID, e temos várias parcerias com várias disciplinas da nossa escola que estão coletando dados aqui dentro para tentar responder perguntas que são importantes para as outras áreas de conhecimento, não só para a medicina intensiva, e a gente tem um prazer muito grande de fazer essas parcerias. Isso, sem dúvida, é uma das grandes coisas boas que a gente vai ter dado com essa pandemia, né? A nossa capacidade de trabalhar juntos, não só na assistência. O hospital deu um exemplo maravilhoso de como os serviços e os setores podem se relacionar melhor e se comunicar melhor, mas também nisso, na capacidade de fazer pesquisa entre disciplinas. E essa semente que está sendo agora plantada, eu acho que a gente tem que fazer germinar, porque é assim que nós vamos conseguir responder perguntas de forma mais adequada, trabalhando
dentro da nossa Escola Paulista de Medicina, da nossa Escola Paulista de Enfermagem, dentro da nossa Unifesp, com os princípios claros de pesquisa colaborativa. Tem estudos que estão em andamento, então a gente tem que ter muito claro quais são as regras, porque a gente chama de co-inclusão, né, co-enrollment, nesses estudos. A gente tem sempre procurado respeitar o espaço da família, do paciente, e não propor muitos estudos para o mesmo paciente, né, porque é lógico que o paciente de terapia intensiva tem lá as questões ligadas a toda a fragilidade emocional que uma internação na UTI traz. Do ponto de vista agora, voltando à questão da pesquisa colaborativa, do papel que a BRICNET tem e qual o papel que a BRICNET enxerga para o futuro de pesquisa colaborativa na medicina intensiva, a gente tem muita clareza de que existe uma dependência excessiva de fontes financiadoras, ou seja, como eu falei, muitos dos estudos que a BRIC fez e está fazendo, eu não coloquei aqui slides, mas há outros estudos da BRIC em andamento e outros estudos da BRIC em planejamento, uma dependência excessiva de fonte financiadora PROAD, mas a gente tem lutado contra isso. Esse estudo do antivirais dentro da coalizão, ele, por exemplo, é um estudo financiado com verba do CNPq. O ASP-SEX, que é o nosso estudo da Unifesp, que começou e já está aí quase com 100 pacientes incluídos, nos 240, começou sem dinheiro nenhum, mas está lá submetido na FAPESP, para que a gente possa acelerar a inclusão e organizar e remunerar os centros de forma mais adequada. Então, é um desafio que a gente entende obter e fazer com que as agências financiadoras do Brasil percebam a importância da pesquisa em terapia intensiva no nosso país, o que a gente pode representar para o resto do mundo e nos financiem. Nós temos uma grande preocupação com a preparação da próxima geração. A BRIC tem um programa de mentoria, né, em que jovens pesquisadores são aí orientados pelos pesquisadores mais sêniores da BRIC. Temos uma grande preocupação em como treinar a equipe multidisciplinar dos centros para o envolvimento em pesquisa, e eu acho que aqui, de novo, a nossa Unifesp dá um exemplo dentro da própria BRIC de como isso é feito. Então, para dar um exemplo, por exemplo, naquele estudo do JAMA, do ART, nós fomos os maiores incluidores do estudo, né? Nós perdemos o top enrollment na última semana de inclusão, mas o estudo aqui dentro foi conduzido basicamente pela nossa equipe de fisioterapia, né? Claro, aliado aos médicos, a decisão de recrutar, não recrutar, a equipe médica sempre acompanhando, mas a condução do estudo per si, muito ligada à equipe de fisioterapia. Nós da BRIC precisamos trabalhar mais próximos dos centros, viabilizar. A BRIC tem, quando são estudos, ela remunera a inclusão, e isso é um ponto importante da questão do financiamento, é permitir pagar o centro, ainda que sejam quantias pequenas, em comparação ao que se ganha trabalhando com a indústria farmacêutica. Mesmo essas verbas pequenas pagas pela BRIC, elas permitem que você estruture melhor o seu centro, contrate uma coordenadora de pesquisa. Nós precisamos melhorar a capacidade de pesquisa do centro, e isso faz parte aí da BRIC, a questão do curso que a gente montou, e mesmo os LIEPs dos hospitais, que a gente faz parceria, tem todos os cursos de GCP que são necessários para isso. E um desafio que ainda é um desafio mesmo para os países desenvolvidos é como aumentar o envolvimento dos pacientes e dos familiares em pesquisa. Eu faço parte de alguns boards, de alguns estudos, em que existem familiares que opinam na questão, inclusive, de definição de qual é o desfecho do estudo, qual é o desfecho primário, porque hoje a gente trabalha em medicina intensiva com o que se chama de desfecho centrado no paciente. Por exemplo, pode não ser interessante reduzir mortalidade, se essa mortalidade vier acompanhada de perda de qualidade de vida. Então, havendo já uma mudança muito clara de alvo aí, os desfechos que realmente importam, não para nós, profissionais de saúde, mas para quem efetivamente o sofre, ou seja, os próprios pacientes e suas famílias. Nós aqui na UTI somos um centro de sucesso dentro dos estudos colaborativos da BRIC. Na verdade, os nossos estudos aqui, a gente não faz estudo para a indústria, né, dentro da nossa UTI, já há muitos anos que não fazemos, e eu diria que o segredo desse sucesso é esse aí que vocês estão vendo, é o time, né? Isso aí foi a foto que a gente bateu com o encontro de investigadores do estudo Basics, em que cada um está segurando aquilo que ele faz para o estudo, né? Então, eu trio, né? Eu faço screening do doente, eu infundo o fluido, eu registro o dado,
ou seja, a farmácia controla o estoque da medicação, ou seja, um trabalho de time em que a equipe toda valoriza o fato de nós estarmos envolvidos em estudos de grande monta e que estão efetivamente focados em dar respostas que sejam úteis para os nossos pacientes. A nossa equipe é muito coesa nisso e é o segredo do nosso sucesso. Coesa e feliz, né? Porque no ano passado rodou aí entre os nossos residentes, que são o cerne, né? Os residentes nossos, médicos e multis, né? Agora nos estudos da coalizão, a gente está tendo uma grande participação dos residentes da farmácia também, mas rolou esse meme, né? Que a nosso residente tinha triado, né? Randomizado, doente por Basics, e houve uma falha aí da equipe e o volume acabou não entrando, né? Então eles falaram, olha a cara que a doutora Flávia fez quando ela descobriu isso, né? Como se falhas não fossem naturais, é tudo lógico uma brincadeira, porque se realmente eu ficasse com essa cara, ninguém tinha rolado esse meme a torta direito, inclusive no encontro de pesquisadores, né? Ou seja, a compreensão de que o esforço coletivo está ali e que ele pode levar às falhas é muito importante. E aqui é mais uma foto dos nossos residentes brincando de como é que é fazer residência na nossa terapia intensiva, ou seja, aqui são vários termos de consentimento que se não fossem os nossos residentes, nós não conseguiríamos, com certeza, incluir essa quantidade enorme de pacientes nos nossos estudos. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada e desculpa aí a falha. Eu vou ligar minha câmera, ver se agora a câmera consegue ficar estável. Muito obrigada aí novamente pelo convite. Nós que agradecemos, Flávia. Estou entrando aqui também. Então, eu queria, além de agradecer, parabenizar, Flávia, porque você e o seu grupo, né, eu considero um exemplo de um orgulho para a nossa universidade, a Unifesp, porque vocês mostram com excelência, eu acho que é o tripé de um professor universitário, que é a excelência no atendimento, que engloba a extensão, né, na pesquisa e no ensino, que tudo isso é integrado, né? Então, com esses estudos aí de ponta, de qualidade, com publicações e com o fruto que a gente está vendo desses pacientes saindo da UTI, se recuperando, é realmente uma alegria, uma emoção para a gente ver todo esse trabalho. Eu vou fazer aqui apresentar alguns comentários e perguntas, depois eu também queria te falar alguma coisa. Então, nós temos aqui a nossa reitora, o professor Sérgio Draibe falou, a professora Marimélia. Então, a professora Soraya pergunta o seguinte, do ponto de vista farmacológico, qual seria o ponto de interseção em termos de mecanismo de ação dos possíveis antivirais que estão sendo estudados nesses novos estudos clínicos? Seria assim, qual o que se pensa, né, do mecanismo de ação desses antivirais? Olha, eu acho que essa pergunta é muito difícil de responder, professora, porque existem diversos antivirais que nós estamos estudando, né, e cada um deles tem um mecanismo de ação diferente. Lembrando que a gente não está só analisando ali o antiviral em si, né, mas também a questão da resposta inflamatória, que eu acho que é central. Então, eu faço até um paralelo, eu acho essa pergunta muito interessante, porque na sepse bacteriana, a gente já tentou várias vezes modular a resposta inflamatória. E agora a gente está tentando de novo, né? Está dando corticoide, está dando inibidor de interleucina 6. Agora a gente está com esse estudo com terapia antissenso para inibição da via da calicreína. E nisso a gente está tentando trabalhar em uma resposta posterior. Quanto na sepse bacteriana, a coisa mais importante que a gente tem para fazer é dar antibiótico. Então, existe uma diferença fundamental aqui, onde torna a pergunta boa, né? Quer dizer, como é que a gente pretende tratar uma doença viral sem dar um antiviral e depois tentar modular ou tentar inibir a resposta inflamatória secundária à presença daquele vírus e tratar a disfunção orgânica já instalada, né? Então, eu acho que existem diversas formas, mas que é muito importante isso. O que torna também importante, uma outra vez me fizeram essa pergunta, eu achei muito interessante, a questão da translação disso, né? Nesse estudo do antiviral, a gente vai pretender coletar várias coisas de laboratório, sabe? Para tentar entender um pouquinho também os mecanismos pelos quais essas medicações estão agindo. Certo. E o professor Luiz Juliano Neto, a professora Marimélia, desculpa que o barulho aqui em casa ia tentar botar um fone, não consegui.
professora Marimélia parabeniza a equipe. O professor Luiz Juliano Neto sugere que seria uma grande oportunidade das básicas interagir. Cascata de... Cascata de coagulação, seria uma importante linha que o INFAR trabalha também. Eu acho isso super importante, né? Nós temos tradicionalmente uma parceria com o professor Reinaldo Salomão já há muitos anos, né? Nós estamos no nosso terceiro temático da FAPESP junto com o professor Reinaldo, nada a ver com Covid, né? Mas sim a ver com sepse, né? E esse é o exemplo mais clássico que a gente tem de como é boa essa parceria entre a medicina básica translacional e nós da pesquisa clínica. Não é fácil fazer isso ao contrário, né? Quer dizer, quando a gente tem a parceria com o professor Reinaldo ali nos nossos temáticos, a gente está focadamente centrado em estudo epidemiológico. A sepse aqui, a característica epidemiológica. O próximo passo que a gente precisa dar, e eu devo confessar que a gente tentou dar com o estudo da aspirina e não conseguiu, é num estudo de intervenção, usar as parcerias possíveis com as outras estruturas da Unifesp para avaliar mecanismo. Então, a gente tentou isso no ASP, a gente começou o planejamento do estudo com parceria com o professor Reinaldo, inclusive a professora Deise também foi contactada há um tempo atrás, quando a gente tentou fazer isso para avaliar a coagulação também, e aí se torna um pouco, é difícil explicar, mas se torna um pouco inviável a pesquisa clínica, inviável não, mais difícil a pesquisa clínica, quando a gente também tem que se preocupar com essa parte, quando a pesquisa clínica já é um desafio fazer, a pesquisa clínica com intervenção. Mas eu concordo completamente que nós precisamos fazer isso. Nós vamos começar um novo estudo da BRIC no ano que vem, um estudo de vasopressores. E ele vai estar altamente centrado, ou pelo menos estamos planejando, que ele esteja altamente centrado aí em medir mecanismos e fazer essa parte translacional. Perfeito. E finalizando, porque eu acho que eu não vi mais perguntas no chat, mas se alguém mais quiser fazer, eu queria comentar que esses estudos multicêntricos, os que eu participei na minha área, eu achei perfeito a sua fala de que precisa ser um grupo de amigos, para começar, né? Tem que ser prazeroso, tem que você ter afinidade com as pessoas que você está trabalhando, aquilo de o combinado antes, eu acho que tem que ser pessoas que têm que ter currículos semelhantes, para não ter um sobrepondo ao outro. Então, tudo isso, toda essa parceria é difícil, mas quando consegue ser feita é muito frutífera, né? Então, acho que você mostra aí que o grupo que você trabalha, a BRIC, tem essas características. E quando você mostra ali 3 trabalhos publicados numa revista e já saindo da meta-análise, a rapidez como esses estudos estão sendo feitos, e se a gente não tiver aquilo que você fala, participação, multicêntrico, a gente fica fazendo pesquisas pequenininhas, não é que não tem importância, mas não tem essa dimensão, né, e esse amplo espectro que tem os estudos multicêntricos. Só para finalizar, eu gostaria de te perguntar assim, você acha que na sua área, na terapia intensiva, o Brasil está conseguindo ser um protagonista, ou seja, da gente propor uma pergunta para um estudo multicêntrico, porque muitas vezes a gente participa dos multicêntricos, mas a gente não é o proponente. Você acha que a gente está caminhando para poder propor não só o estudo principal, os subestudos, ter um papel mais importante? É uma excelente pergunta, Lia. Primeiro que eu concordo com tudo que você falou, né? E eu acho também, olha só, gente, a gente estava falando aqui, o foco dessa aula é pesquisa colaborativa, né? Mas a UTI também faz muito estudo pequeno, só nosso, para ver um mecanismo, para ver um efeito hemodinâmico, para ver uma interação coração-pulmão, coisas mais fisiológicas e que dá para fazer unicentricamente e tem o seu papel enorme, porque é daí que vem as perguntas para as intervenções, né? Então, eu acho que também tem esse papel, né? Nós não começamos só fazendo grandes estudos, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Com relação à sua pergunta, ela é excelente, Lia. Por quê? Porque a gente discute isso muito dentro da BRIC. Principalmente depois que a BRIC, e eu só mostrei os 3 JAMA, mas tem várias outras publicações da BRIC, né? Depois que a BRIC começou a aparecer mais no cenário, todo mundo agora quer a ajuda do Brasil para fazer estudo, né? Então, a gente recebe vários convites aí da ANSICS, da CCTG, do pessoal da Escandinávia, e mesmo de outras que não são redes de pesquisa, mas são centros que querem a participação.
a gente pede apoio para survey, apoio para pesquisa epidemiológica. E a gente tem para nós da BRIC que, assim, a gente tem que colaborar um pouco, mas tem que ser uma mão de dupla via. Então, para dar um exemplo, uma rede nos chamou para um estudo para fazer, a gente falou, olha, tudo bem, a gente faz, mas vocês topam nos ajudar neste outro estudo aqui que nós estamos fazendo? Então, hoje a BRIC está numa posição que pode falar isso, pode dizer, venham nos ajudar nesses estudos. Para dar um exemplo, o ART, aquele estudo do JAMA, que é de recrutamento do paciente com desconforto, ele é um estudo internacional. Existem centros, alguns poucos centros na Europa, alguns poucos centros na América do Sul. Então, eu acho que este é o caminho, você tem que dar um pouco, sim, tem que colaborar. Essa colaboração tem que deixar de ser, eu sou um centro incluidor, e sim, eu sou um co-gestor desse estudo, como a gente fez com o Fluidos, né? Aquele estudo que está lá, a autoria é on behalf of BRICnet and ANZIX Investigators, ou seja, você tem que fazer um pouco de tudo, mas realmente só incluir paciente num estudo que é tradicionalmente americano, ou europeu, ou australiano, a BRIC não vai sair como a co-gestora do estudo como um todo, e isso tem que começar, portanto, no momento em que se planeja a pergunta, o estudo, o desenho, a coleta de dados. Isso eu acho que a gente tem que, aos poucos, e à medida do possível, ir evitando. Perfeito. E, Flávia, tem aqui uma pergunta do professor Sérgio Draibe, se há estudos de coalizão que examinam o mecanismo de imunocoagulação no curso da Covid. E ele também te parabeniza pela excelente apresentação. Obrigada, professor. Infelizmente, não, nos estudos da rivaroxabana, a gente não tem maciçamente coleta disso, tá? A gente fez isso no Toxilizumab, uma parceria com o Fleury. Então, para o Toxilizumab, esse que já está finalizado e submetido, né, esperamos aí que logo apareça numa dessas revistas, a gente tem toda a avaliação da resposta inflamatória, né? Esse estudo, lógico, eu sou representante, só para todos entenderem, né, eu sou representante da BRICnet dentro da coalizão, né? E nós, Unifesp, somos um centro muito participativo dentro dos estudos da coalizão. Né? Então, no Toxilizumab a gente vai ter, mas aí não é resposta de coagulação, né? É mais a resposta inflamatória. Não é muito fácil organizar isso, não. A coleta de dados é bem difícil. No estudo da dexametasona, no Codex, a gente também conseguiu coletar amostras. Mas isso dificulta, infelizmente, isso dificulta muito a execução do ponto de vista pragmático, ainda mais no cenário de uma pandemia. Certo. E o professor Luiz Juliano acrescenta aqui que a professora Maria Juliana está participando do temático na área de ômica e sepse, é um tema central na identificação de bactérias por espectrometria de massa, que foi introduzida aqui na escola. Bem, então, queremos agradecer, Flávia, pela excelente apresentação e uma apresentação que mostra os resultados do trabalho de vocês. Então, assim, maravilhoso, nosso orgulho. Bom, a minha... Só vou deixar... Uhum. Oi, falhou o som. Oi, tá, eu te escutando, Lia. Então tá. Então é isso, agradecer e agradecer a presença de todos. Eu agradeço demais, Lia. Eu agradeço. Agora, ainda bem que essa rede sustentou até o final, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Eu tô ficando, agora deu uma palhinha, mas... muito hoje. Eu quero esse Lia, ele vai me cuidar. Tá ótimo. Então, obrigada, Flávia, em nome da Unifesp, em nome do todo o Campus São Paulo, de todos os outros campos, de todos os nossos pesquisadores da Unifesp, e que com esses webinários a gente pode se comunicar, trocar ideias e fazer parcerias aí também dentro da nossa universidade. Obrigada por todos. Semana que vem nós vamos ter um webinário do professor Elbert falando de regras de laboratórios na Covid. Obrigada a todos.